Olá, gente, tudo bem? Voltando a mais de um podcast da Sêneca falando sobre proteínas, ou seja, estamos na parte de biologia, biomoléculas para o ensino médio e a gente está falando sobre várias coisas de proteínas. Primeiro falamos sobre a estrutura no último capítulo e agora a gente está falando sobre a função das proteínas. No próximo episódio a gente vai falar sobre as enzimas, que são um tipo especial de proteína. Então vamos lá, quais são as funções das proteínas? Várias proteínas são de fundamental importância para o funcionamento do corpo. Vamos ver alguns exemplos delas. Hemoglobina, vocês já devem ter ouvido falar. É uma proteína de extrema importância que está presente nas hemácias do sangue. A hemoglobina tem a capacidade de se ligar ao oxigênio e transportá-lo por todo o corpo. Um outro exemplo de proteína que tem uma função importante é a queratina. A queratina é produzida por um tipo de célula específico chamado de queratinócito. E a queratina cria uma camada sobre a epiderme que aumenta a impermeabilidade e aumenta a proteção dessa camada. Outros tipos de proteínas importantes são a miosina e a actina. Eles são dois tipos de proteínas presentes nas miofibrilas, que são os responsáveis pelo movimento de contração muscular. Então, quando você está na academia, ou quando você está andando, você está ativando a miosina e a actina. Um outro exemplo, agora de proteínas, também é o colágeno. Colágeno é a proteína de maior abundância no corpo. Ela pode ser encontrada em vários tipos de tecido, desempenhando função estrutural. Então, vamos ver se vocês se lembram quais foram os 4 exemplos de proteínas que eu dei até agora. Hemoglobina, queratina, colágeno e miosina e actina, conta como um, porque as duas são nas fibras musculares. E perguntinha de recapitulação: qual tipo de célula contém a hemoglobina? São as hemácias, os glóbulos brancos, os neurônios ou o tecido epitelial? Resposta correta é hemácia, que são parte das células do sangue. Certo, vamos então continuar dando exemplos de proteínas que são muito importantes no nosso corpo. Um exemplo é a imunoglobulina, que também são chamados de anticorpos. Todo mundo já ouviu falar. O que são os anticorpos ou a imunoglobulina? Eles correspondem às proteínas produzidas pelas nossas células de defesa, como os linfócitos B. Tais proteínas são responsáveis pelo reconhecimento e pela neutralização de corpos estranhos, que são chamados de antígenos. Outro exemplo, a caseína e a albumina. Caseína é um tipo de proteína do leite que une as moléculas de água às moléculas de gordura. Já a albumina é encontrada na clara dos ovos, no leite e no plasma. E ela coagula ao ser aquecida. Fun fact. Outros 2 exemplos de proteínas importantes são a insulina e o glucagon. Ambos são exemplos de hormônios produzidos pelo pâncreas e são responsáveis por controlar a taxa glicêmica do nosso corpo, a taxa de açúcar. A presença de insulina no corpo reduz a taxa glicêmica, já a presença do glucagon leva ao aumento da taxa, ou seja, os 2 hormônios se contrabalanceiam e ficam até achar o equilíbrio, produzindo a melhor taxa glicêmica para o nosso corpo. Então, perguntas de recapitulação. Onde que está a albumina nos ovos? Está na casca, na clara, na gordura ou na gema? Resposta correta é na clara dos ovos. E qual que é o tipo de proteína do leite que une as moléculas de água às moléculas de gordura? Resposta correta é a caseína. Mas estou fazendo só as perguntas para ver se vocês conseguem se lembrar de todo o conteúdo, que foi bastante. Qual tipo de proteína é produzida por um tipo de célula específico chamado de queratinócito? É a queratina, então essa foi mais fácil. Qual é o tipo de proteína que também é chamado de anticorpo? É a imunoglobulina. E só para terminar então, porque essa parte foi rapidinha, os hormônios produzidos pelo pâncreas, responsáveis por controlar a taxa glicêmica, é a insulina e o glucagon. E no caso dos anticorpos, a imunoglobulina, que são os anticorpos, eles são responsáveis por neutralizar, por defender o nosso corpo contra os corpos estranhos, que são chamados de antígenos. E é isso por hoje, é só. Semana que vem, ou no próximo episódio, a gente vai falar sobre enzimas.
Não esqueçam de ir no nosso site, senecajá.com, que você tem acesso a vários conteúdos gratuitos, várias ferramentas para realmente te ajudar a tirar a nota máxima naquela prova que você vai fazer. E não esqueça de ouvir o nosso podcast de história também. Até mais!